Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Bom, gente, infelizmente, esperamos aí, chegou agosto, mas infelizmente a pandemia não passou mais. Nós temos que voltar com nossos conteúdos e vamos avançar porque o ano está passando e assim, gente, vamos ter um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de paciência, que logo logo a gente retorna para as nossas atividades normais e vamos que vamos, né? Então, dando início agora ao nosso terceiro bimestre, né? Com videoaula. No caso, gente, só uns lembretes antes de nós começarmos a nossa videoaula de hoje. Lembrando a vocês que semana passada eu mandei para a coordenação uma apostila. Então, a aula de hoje é referente à apostila que eu passei para vocês, tá? Ainda não é no livro, então vocês vão se ater na apostila e, inclusive, da apostila vocês vão responder os exercícios da próxima semana que vai para a escola, tá? E também na videoaula de hoje, só para poder ficar claro para vocês, tá certo? Para vocês não confundirem, certo? Sendo assim, vamos avançar. Disciplina História, professor Daniel Gamas, esse camarada aqui quem vos fala, série sétimo ano, e o assunto de vocês é Introdução à História da Reforma e Contra-Reforma. Se vocês bem olharem, a apostila de vocês estava lá, está com esse mesmo nome aí, Introdução à História da Reforma e Contra-Reforma. Por que eu coloquei introdução, gente? Porque assim, é super importante de um período, de um acontecimento para o outro, muito do jeito do historiador trabalhar, ele gosta de contextualizar, ele gosta de explicar como estava o antes, o durante e o depois, para que a história fique bem amarradinha, para que não fiquem dúvidas, né? Então nós vamos falar aí de reforma e contra-reforma. Primeiro vocês vão ter que entender o que é uma reforma e o que é uma contra-reforma. Lembrando que não é uma reforma de casa não, tá? Mas é como se fosse uma reforma de casa. Só que é uma reforma religiosa, tá? Então a gente vai avançando. Quando a gente adentrar no livro, vocês vão ter mais noção. Agora é uma leve pincelada para vocês poderem entender, né, o que é essa reforma e o que é contra-reforma. Então, em súmula geral, que depois nós vamos voltar novamente nesse assunto, o que é a reforma? O que foi a reforma? Foi um movimento tanto político, quanto religioso, quanto econômico, liderado pela burguesia, a fim de diminuir o poder ou a influência da Igreja Católica, a partir do momento em que Martinho Lutero traduz a Bíblia para o alemão, né? E aí que nós vamos entender, porque assim, foram três as reformas que mais ganharam destaque. Mas assim, para isso vocês precisam entender um pouco como é que estava esse mundo antes, o que foi que ocorreu, o que foi que justamente ocasionou, levou o povo simplesmente dizer não, vamos reformar porque do jeito que está não dá, certo? Então vamos avançando. Período das reformas. Então, o que é a reforma? É o processo das reformas religiosas, começa ainda no século XIV, devido à insatisfação do povo europeu com a Igreja Católica. Por que esse povo estava insatisfeito? Só para lembrar, nós estamos esse ano todo falando bastante da Igreja Católica, se vocês bem lembrarem, né? Então, qual era a insatisfação do povo? A insatisfação do povo é que a igreja intervia em tudo, né? A igreja intervia desde a vida pessoal das pessoas até a vida econômica das pessoas. Então, as pessoas estavam insatisfeitas com esse domínio, com esse poder que a igreja estava exercendo sobre as pessoas. Então, o que é que elas vão fazer? Elas vão, de certa forma, começar a se organizar, porque, por exemplo, a burguesia, que eram os comerciantes, só para lembrar vocês quem é essa classe, ela queria ascender socialmente, mas não, a burguesia, ela praticamente, junto com o proletariado, pagava todos os custos, né, dos luxos da igreja e também da nobreza. Então, a nobreza e a igreja não pagavam impostos. Isso, de certa forma, foi criando um sentimento
de revolta na burguesia, e a burguesia vai liderar esse movimento das reformas, mas eles precisariam, né, além de coragem para enfrentar a igreja, porque a igreja passou ali por mais de 4 séculos comandando, né, tendo a influência total sobre tudo, né, até sobre a vida das pessoas. E encarar uma instituição dessa, você vai ter que ter muita coragem para fazer isso. E foi o que eles fizeram. Aí nós vamos avançar. Os motivos que ocasionaram essas primeiras reformas. Os motivos eram conter o poder da igreja, o descontentamento da burguesia, que eu já falei, e a insatisfação dos reis com a interferência da igreja também, e o desrespeito ao celibato. Vou falar de tópico por tópico aí. O conter o poder da igreja é que eles já não aguentavam mais viver sob o controle da igreja. Por exemplo, eles queriam lucro, a igreja era contra o lucro. Né? Lembra que eu falei para vocês numa aula que eu disse que a igreja era contra a chamada úsura? A úsura era o chamado também lucro que se dava, né? Então, por exemplo, assim, a igreja não apoiava a ideia de você emprestar e receber com juros. Ela era contra os juros. E o juro, de certa forma, ele é a arrecadação, né, da pessoa que está ali investindo. Mas a igreja era contra isso. E a burguesia já era a favor. Então, aí já responde as duas questões aí, não. O descontentamento da burguesia, porque ela queria tanto ascender socialmente, queria ter direito político e também queria acabar com o poder da igreja. A insatisfação dos reis justamente por causa da interferência da igreja, porque justamente os reis, na Idade Média, para poder vocês lembrarem, na Idade Média, os reis vai ser a segunda força. A primeira força foi a instituição Igreja Católica. Já quando começar o absolutismo monárquico, aí o poder é invertido. Os reis passam a ter o poder supremo, né, que é o absolutismo, apoiado, ganhando sustentação e embasamento da igreja, dizendo, não, o rei é um enviado de Deus, vocês têm que obedecer cegamente, né? E o outro caso é o de respeito ao celibato, mas não só foram esses os motivos, esses foram os principais que eu destaquei da apostila de vocês para poder colocar aqui. O que é o de respeito ao celibato? Talvez vocês não saibam, mas na Igreja Católica, por exemplo, não desde quando a igreja se institucionalizou enquanto religião, enquanto instituição, não é permitido o casamento dos padres, né? Então, os padres eles fazem um voto de castidade, que é o chamado celibato. Então, esse voto de castidade, muitas vezes, na Idade Média, há vários relatos que esse voto de castidade, que ele não poderia namorar, foi muitas vezes quebrado, né? E isso desagradava os setores da igreja, porque a igreja, as pessoas que frequentavam a igreja eram muito conservadoras nesse tempo, certo? Então, está aí o significado de celibato. As principais reformas que vocês devem ter que estar atentos, e nós vamos falar no decorrer desse capítulo todinho, é a reforma luterana, que é a partir do Martinho Lutero, que vai começar todo esse movimento de reformas, né? A reforma calvinista, que vai ser o ponto ápice da reforma, né? Inclusive chegando ao ponto de ter conflitos entre católicos e protestantes, tá? E a contra-reforma vai ser um movimento que a Igreja Católica vai fazer de retomada de influência. E para isso, né, eu já até falei isso para vocês em outras aulas, para ela retomar esse poder, de certa forma, ela inclusive ainda cria o Tribunal da Santa Inquisição, né, que é uma forma de poder controlar, retomar o poder sobre os seus opositores. Correto? Vamos avançando. A visão da igreja e dos reformistas em relação ao trabalho. Uma das coisas que mais se diferencia é a visão que a Igreja Católica pregava do trabalho, desde que quando ela se institucionaliza como religião oficial do Império Romano, e
os reformistas, né? Os reformistas vão ter uma outra visão do trabalho. O trabalho manual que todo mundo faz, né? É sair para cá, trabalhar, ir para a roça, ir dar aula, ir vender no shopping, enfim, todo e qualquer tipo de trabalho. A Igreja Católica via o trabalho como um castigo, se vocês olharem nesse primeiro tópico aí, como um castigo que o homem deveria passar. Como eu posso dizer para vocês, na Idade Média, a Igreja Católica pouco fazia o trabalho. Quem ela colocava para fazer o trabalho? Justamente os servos, né? Os seguidores do cristianismo, que faziam o trabalho. Por quê? A igreja, de certa forma, trabalhava isso na mente das pessoas, que o trabalho era um castigo e que, por isso, enquanto você estivesse aqui, você teria que estar passando por isso. E aí a igreja vai se basear justamente, gente, naquela palavrinha que Deus fala para Adão, que ele diz: Adão, Adão, onde estás? Aí Adão diz: estou aqui. Tem todo aquele episódio que a Eva, entre aspas, né, convenceu Adão de comer. Então, Deus, ao expulsar Adão e Eva, ele diz: olha, do pó, do suor do teu rosto comerás, sofrerás, sentirás dor, né? Que é um relato que está lá no Velho Testamento. Então, é um relato que trata sobre o período da expulsão do homem do Jardim do Éden. Então a igreja se ampara nisso e dizia que o trabalho era um castigo para o homem e que ele tinha que aceitar esse castigo porque teria que ser para toda a vida. E dessa forma, de alguma forma, a igreja e o clero, né? Todo o clero e a burguesia, né? Eram coisas totalmente diferentes. Por quê? Clero e nobreza não trabalhavam, não pagavam impostos, e a burguesia, que era o pequeno comerciante, que arcava com todos os custos juntamente com o proletário. Os reformistas, né, que vão vir depois já de Martinho Lutero, eles viam o trabalho como uma forma de dignificar o homem, tá? Gente, só abrindo um parêntese aqui para lembrar para vocês que a reforma protestante, ela vai justamente marcar o surgimento das primeiras religiões protestantes, tá? Tendo o luteranismo como a primeira religião, que vai ser apoiado por esses nobres, por essa burguesia, né? A partir do momento que eles contestam. Mas o próprio Martinho Lutero, ele não queria uma revolução, ele queria que a igreja fizesse apenas uma reforma. A gente vai detalhar mais isso quando a gente for trabalhar o assunto mesmo na íntegra, certo? Vamos lá. Eis aí a imagem, né? Isso com certeza vai voltar nas próximas aulas, a imagem do Martinho Lutero, que foi o primeiro reformista, né? Nessa imagem aí vocês vão conseguir, vocês conseguem bem observar que o Martinho Lutero, essa daí é uma das 95 teses que ele pregou, né, ou fixou na porta da igreja, pedindo que a igreja se reformasse. Dentro dessas teses, desses escritos, ele dava as diretrizes do que a igreja precisaria fazer para poder se reconectar com Deus, né? E, de certa forma, isso não vai agradar a igreja, tá, gente? Então, Martinho Lutero, lá na frente a gente vai falar ainda mais dele, tá? Ele vai ser o precursor desse movimento reformista e desse movimento protestantista, tá? Por quê? O protestante vem dessa palavra, protesto. Eles começaram a protestar contra as atrocidades da igreja, o que eles tinham como atrocidade da igreja na época, certo? Então vamos avançar. A segunda reforma, que vai receber bastante destaque, lá na frente nós iremos falar bastante ainda dela, é a reforma calvinista, né, liderada por João Calvino, lá na Suíça. E essa reforma, ela acirrou muito os conflitos entre católicos e evangélicos, tanto que eles começam a se enfrentar, né? Então, lá na frente nós vamos falar mais dela. E a Contra-Reforma é o movimento que justamente da igreja que vai tentar
recuperar o prestígio que ela havia perdido, que mais lá na frente nós vamos falar também, os personagens dela, nas próximas aulas, certo? Então, o resultado das revoluções protestantes foram a divisão da Igreja Católica do Ocidente, o surgimento das religiões protestantes, tá? Sendo que a luterana vai ser a primeira, a perseguição a membros da Igreja Católica, principalmente pelos calvinistas, lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais desse assunto, e a fuga de membros da Igreja Católica para Portugal e Espanha. Lá nas aulas a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente por que eles fogem, né? Porque toda a Europa há um movimento de revolta e ninguém quer mais a Igreja Católica na Europa. Então o que acontece? Os únicos países que vão receber os católicos fugidos da Europa vai ser Portugal e Espanha. E isso acaba culminando próximo do movimento das grandes navegações. Lembra que a gente falou? Também os movimentos das grandes navegações já estão acontecendo. E aí é que a igreja começa a vir para a América para expandir o cristianismo já para a nossa América, certo? Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E aí nos encontramos nas próximas aulas. Eu quero desde já agradecer, lembrar vocês que não ficou atividade, né? Que a atividade estará totalmente atrelada a essa nossa videoaula e a apostila. Então, leiam a apostila na hora de resolver os exercícios da próxima semana, bem como assistam as videoaulas, certo? E aí, por hoje nós ficamos aqui, terminamos a apostila. E aí nos encontramos nas próximas aulas, certo? Não esqueçam de fazer as atividades, inclusive do livro já pode estar se adiantando, ok? Desde já, obrigado e até a próxima.